Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero saudar a você que vai assistir este vídeo com a santa e gloriosa paz do Senhor. Venho aqui por intermédio deste vídeo compartilhar uma reflexão bíblica contigo, a qual Deus colocou no meu coração. Essa reflexão bíblica, ela se encontra na carta que o escritor escreveu aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4, que diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero trazer uma reflexão bíblica em cima deste texto sacro, subordinado no tema: não negligencie a palavra, mas seja praticante. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, a Bíblia fala que no princípio de todas as coisas Deus, aleluia, resolve escolher um homem. Capítulo 12, versículo, aleluia, 1 em diante, do versículo 1 ao 3, a Bíblia vai dizer, a Bíblia fala do livro do Gênesis, que Deus, pelo seu grande poder, ele resolve escolher Abrão. Entre muitos, Deus resolve escolher este homem e lhe faz grandes promessas. A Bíblia diz, a Bíblia fala que após Deus criar, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, escolher este homem, Deus lhe faz grandes promessas. E uma das tais era que, aleluia, dele procederia uma grande nação, aleluia, a qual não poderia se contar. A Bíblia diz, a Bíblia fala que por mais aquele homem fosse um homem idólatra, um homem, aleluia, que fabricasse imagem de escultura, Deus o escolhido. Eu quero te dizer, querido, que Deus não te, aleluia, escolheu por causa das tuas qualidades, por causa das tuas habilidades, não. Deus te escolheu porque ele, aleluia, quis te escolher. Não é as tuas qualidades que faz com que Deus te escolha, pois a Bíblia diz, na carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, que Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e daquela mesma forma Deus estava fazendo com Abraão. Deus estava quebrando, aleluia, os protocolos, escolhendo aquele homem, fazendo daquele homem, aleluia, um herdeiro de suas promessas. E foi desta mesma maneira que Deus está realizando em tua vida. A Bíblia diz, a Bíblia fala que com o tempo, aleluia, se passando, Deus, pelo seu grande poder, ele começa, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, a executar a promessa, a cumprir a promessa na vida de Abraão. E com você, aleluia, não é diferente. Com o passar de alguns minutos, de algum, aleluia, tempo, período de tempo, Deus, pelo seu grande poder, vai começar, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, a realizar a promessa na tua vida. Pois a Bíblia diz, a Bíblia fala que aquele que
aleluia, promete é o mesmo que cumpre. Aquele que fala é o mesmo que faz. E esse que falou, e esse que fez, e esse que vai fazer também na tua vida, ele tem um nome. Quem é? É eu sou. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, a Bíblia fala que com o passar do tempo, Deus, ele começa a executar, Deus começa a fazer, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, o cumprimento da promessa na vida de Abraão. Deus, aleluia, começa a multiplicar, aleluia, a sua semente. A Bíblia diz, a Bíblia fala que ainda a semente de Abraão já está, o começo da promessa já estava sendo, aleluia, realizada, mas no começo, aleluia, ainda o que Deus tinha para fazer era pequeno, aleluia, para o que Deus tinha para realizar ainda era muito pequeno, pois a Bíblia diz, a Bíblia fala que os descendentes, aleluia, de Abraão, aleluia, o Jacó junto com a sua família e os 11 patriarcas, eles descem para o Egito junto com sua família. A Bíblia diz, a Bíblia fala que é por causa da alguma circunstância a semente de Abraão vai para o Egito, porque lá havia, aleluia, fartura, porque lá havia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, alimentos para se manterem. A Bíblia diz que José, aleluia, o filho mais novo, aleluia, de Jacó se encontrava, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, no Egito, junto com os seus filhos. A Bíblia diz no livro do Êxodo que 70 almas desceram para o Egito, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Deus já estava executando a promessa, Deus já estava dando início ao cumprimento da promessa que ele tinha feito a Abraão. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, mas ainda era pequeno para o que Deus tinha realizado, ainda era pequeno para o que Deus tinha de fazer. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E talvez, querido, você que assiste agora este vídeo esteja vivendo o começo, aleluia, do cumprimento da promessa. Talvez você, aleluia, esteja vivendo agora o começo, aleluia, daquilo que Deus tem para fazer. E eu quero te dizer que não vai parar por aí, porque o que Deus tem para realizar na tua vida, a promessa que Deus te fez, ela é grande, aleluia, ela é sobrenatural, ela é inexplicável, pois é Paulo escrevendo a sua carta à igreja de Corinto, capítulo 2, versículo 9, diz a Bíblia Sagrada, como está escrito: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem revelado para aqueles que o amam. Eu quero te dizer que isso ainda é só o começo. Esse aleluia que tu está vivendo, que tu acha que é tudo que Deus está fazendo, que fez, aleluia, não, ainda é só o começo, porque o que Deus tem para a tua vida é grande. Da mesma forma que ele tinha falado para Abraão que, aleluia, sua descendência seria inúmeras, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, que a sua descendência seria grande, aleluia, a promessa era grande na vida de Abraão. Eu quero dizer para você que a promessa na tua vida também é grande. A Bíblia diz, a Bíblia fala que a semente de Abraão, ainda sendo pequena, estando na terra do Egito, a Bíblia diz que Deus começa a confirmar a promessa. Deus começa, aleluia, a confirmar, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, aumentando a semente de Abraão, aumentando a nação escolhida dentro do Egito. A Bíblia diz, a Bíblia fala que Faraó, rei do Egito, ao observar e contemplar e ver que o que Deus estava fazendo, que aquele povo estava se multiplicando, aleluia, sendo forte, crescendo de forma sobrenatural, ele não compreende, ele não entende. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que agora assiste este vídeo aí, quando Deus começar a confirmar a promessa na tua vida, vai ser coisa grande, coisa inexplicável. O homem vai olhar, aleluia, como o Faraó olhou para a promessa de Abraão sendo cumprida e
não vai entender na tua vida, não vai compreender, porque quando Deus fizer, quando Deus confirmar a promessa na tua vida, vai ser coisa grande, vai ser coisa sobrenatural, a ponto de a mente do homem, aleluia, não compreender. Muitos vão olhar e vão dizer: aquele que dantes era traficante, aquele que dantes era um homem prostituta, agora anuncia Cristo. Aquela que antes, aleluia, era uma prostituta, vivia nas esquinas, no lamaçal do pecado, agora adora o nome do Senhor. Eu não acredito. Aleluia. Da mesma forma estava, aleluia, Faraó, rei do Egito, não compreendia porque o povo estava crescendo de forma sobrenatural, a ponto de se espantar, a ponto, aleluia, de ficar chocado e de queixo caído. Quando muitos olharem para a tua vida e verem o agir de Deus na tua vida, vão ficar chocados, vão ficar de queixo caído. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Faraó, por ver que o povo de Israel estava crescendo, porque a nação, aleluia, a semente de Abraão estava se expandindo, ele tenta parar, aleluia. Louvado e engrandecimento seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado e engrandecido seja Deus, o que Deus estava fazendo. Ele tenta parar, aleluia, o que Deus estava realizando, que era o cumprimento da promessa feita na vida de Abraão, aleluia. Quando, aleluia, muitos quererem parar, aleluia, a tua chamada, a promessa do Senhor na tua vida, vão se arrepender, vão tentar armar armadilhas, mas não vai conseguir pegar. Sabe por quê? Porque quem está fazendo é Deus. Pois a Bíblia diz, a Bíblia fala que, aleluia, Faraó, rei do Egito, ele tenta parar o crescimento da nação de Israel. Ele tenta, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, parar, aleluia, o que Deus estava fazendo, colocando sobre o povo um jugo pesado, colocando sobre o povo, aleluia, uma carga pesada, o escravizando, fazendo com que o povo viesse, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, trabalhar num duro trabalho, a ponto de eles não tiverem tempo ou, aleluia, forças para crescerem. Mas quem estava fazendo crescer era Deus, e aleluia, não era o homem de si que estava fazendo, quem estava realizando era Deus. E Faraó, por mais que queria parar, ele não conseguia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E por eles, aleluia, Faraó com o seu exército no Egito, aleluia, aleluia, escravizar o povo de Israel. A Bíblia diz, a Bíblia fala, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que por o povo está grande, a promessa já está sendo realizada, aleluia, que foi feita a Abraão já está sendo cumprida. Os israelitas não aguentam o sofrimento, o povo de Israel não aguenta a escravidão, o jugo pesado que Faraó colocou sobre as suas vidas. E a Bíblia diz, a Bíblia fala, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que eles clamam a Deus, eles suplicam a Deus por uma libertação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eles clamam a Deus para que Deus, com o seu poder, com a sua autoridade, tirasse aquele jugo pesado sobre eles. E a Bíblia diz, a Bíblia fala que Moisés, estando na terra de Midian, aleluia, sendo, aleluia, pastor das ovelhas do seu sogro, aleluia, em cima do monte Horebe, em cima do monte de Deus, a Bíblia diz que Deus, aleluia, se revela para aquele homem e manda ele ir, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, a terra do Egito, para proclamar libertação. Ou seja, Moisés era a resposta de oração, Moisés era a resposta, aleluia, na vida daqueles que estavam sofrendo, porque não compreendia, não entendia o porquê daquele jugo, o porquê, aleluia, daquele, aleluia, sofrimento. Eu quero te dizer, querido, que Deus, ele me traz aqui por intermédio deste vídeo como resposta da tua oração. Eu quero te dizer, querido, que através, aleluia, depois de você assistir este vídeo, Deus vai mudar o cativeiro, Deus vai mudar, aleluia, a situação, Deus vai dar um novo rumo à tua história, como fez, aleluia, na vida, aleluia, do povo de Israel. A Bíblia diz, a Bíblia fala
que Moisés, através de poderes de Deus, aleluia, de prodígios de Deus, tira o povo da terra do Egito, arranca o povo da terra do Egito com mão forte, porque o Senhor era com ele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, a Bíblia fala que após Deus, aleluia, tirar o povo da terra do Egito através de Moisés, leva o povo, louvado e engrandecido seja Deus, para o deserto. E ali no deserto Deus estava tratando do povo, Deus estava, aleluia, limpando o povo, Deus estava, aleluia, moldando o povo, pois, aleluia, o povo de Israel, por mais que fosse louvado e engrandecido seja Deus, um povo escolhido, tinha aprendido uma cultura pagã, tinha aprendido uma cultura, aleluia, que era dos egípcios, aleluia, de se pintar e de andar, aleluia, como os egípcios andavam, e Deus tinha que tratar aquele povo para, aleluia, realizar mais uma promessa sobre a vida, sobre a semente de Abraão. A Bíblia diz, a Bíblia fala que aquele povo foi para o deserto, e ali Deus começou a tratar aquele povo, mas o povo não compreendeu, o povo não entendeu, e estando no deserto, o povo murmurava, o povo, aleluia, achava que aquele deserto era para a morte, o povo, aleluia, vê a coluna, aleluia, de fogo de noite, a coluna, aleluia, a nuvem de dia, via as providências de Deus, e não compreendia que Deus estava apenas tratando, e que aquele deserto não era para a morte. O povo, por não entender isso, não compreender isso, eles começam a murmurar, ele começa, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, dizer que, aleluia, o Egito era melhor. E talvez você aí, aleluia, Deus tenha te feito promessa, te arrancado, aleluia, do Egito, te posto, aleluia, no deserto para te tratar, e tu não estás compreendendo e está murmurando. Eu quero te dizer que o deserto que você se encontra hoje não era um deserto para a tua morte, não é um deserto, aleluia, para te matar, não é um deserto para te fazer sofrer, não. O deserto que você está vivendo hoje, aleluia, é para que Deus te purifique, é para que Deus te lapide, te molde e te faça um vaso de honra. Aquele povo não entendia, aquele povo não compreendia, e por causa das murmurações dele, o deserto se prolongou. Aquilo que era para ser um pouco período de tempo se tornou 40 anos no deserto, o povo de Israel. Eu quero dizer para você aí que está assistindo agora este vídeo, aleluia, se tu murmurares no deserto, o deserto, em vez de passar, ele vai se prolongar. O deserto, em vez de ser curto, ele vai ser, aleluia, longo. Então adora no deserto, glorifica no deserto. Olha, no deserto Deus está trazendo providência, no deserto Deus está cuidando de ti, no deserto Deus, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, tem cuidado de ti. Então não murmura, não seja como o povo de Israel, mas adora, exalta, glorifica, porque enquanto tu estás no deserto adorando, Deus cuida da tua vida, Deus cuida da tua família, cuida da tua casa, e o deserto, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, fica mais curto. Louvado e engrandecido seja Deus. A Bíblia diz, a Bíblia fala que naquele instante, Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, pelo seu poder, ali se encontrando Moisés em cima do monte Sinai, louvado e engrandecido seja Deus. Deus, com o seu poder, com o seu dedo, ele escreve nas tábuas dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos. A Bíblia diz, a Bíblia fala que Deus escreve, entrega os anjos, e os anjos entregam a Moisés a palavra falada. O povo de Israel, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, recebeu os princípios para ter uma vida santa com Deus, uma vida de retidão com Deus, uma vida, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, de prática da palavra, de execução da palavra. Mas o povo hebreu que estava no deserto, que recebeu os 10 mandamentos da parte de Deus, em vez de eles cumprirem a vontade de Deus, a Bíblia diz, a Bíblia fala que eles negligenciam, eles não praticam o que receberam, aleluia, eles escutaram
vigiaram, mas negligenciaram. E por causa da sua negligência, a Bíblia diz, a Bíblia fala que o povo de Israel, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, padeceu, aleluia, dentro, aleluia, daquele deserto. O povo de Israel, em vez de ter passado aquele deserto, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, receberam o castigo no deserto e morreram no deserto. Sabe por quê? Porque a palavra enviada de Deus pelos anjos, falada por Deus pelos anjos, se permaneceu firme, e aqueles que negligenciaram receberam o castigo de Deus. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, a Bíblia fala, querido ouvinte da palavra de Deus, que por causa de o povo não obedecer, receber o castigo a ponto de não herdarem as demais promessas de Deus, de não herdarem a promessa de entrar na terra de Canaã, e aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, receber a terra que foi prometida a Abraão, por causa da murmuração, por causa da negligência. Eu quero te dizer que por causa de eles desobedecerem os 10 mandamentos, a palavra falada pelos anjos, aleluia, eles receberam os seus castigos. Sabe por quê? Porque eles não obedeceram. A Bíblia diz, aonde eu li, aleluia, quanto mais é a palavra falada pelos nossos Senhor Jesus Cristo no princípio, quanto mais é a palavra confirmada, aleluia, pelos seus santos apóstolos e por sinais de prodígios e milagres por Deus, essa é que se permanece mais firme, ou seja, é o evangelho. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Se a lei de mosaica, a lei de Moisés, o ônus de Deus, a Torá, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, se permaneceu firme a ponto de, aleluia, ter castigo sobre aquele povo que desobedeceu, enquanto mais é este evangelho, enquanto mais é esta palavra que o Senhor Jesus nos deu e foi confirmada pelos seus apóstolos, aí é que nós temos que ser prudentes, aí é que nós temos que executar essa palavra em nossa vida. A Bíblia diz, a Bíblia fala em Tiago, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, não sejam meros ouvintes da palavra de Deus, mas sejam praticantes. Está na hora de nós deixarmos de negligenciar a palavra de Deus. Está na hora, aleluia, de deixarmos, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, de mimimi e passar a viver o evangelho da salvação. Pois, aleluia, se a Torá se permaneceu firme, querido, enquanto mais é essa palavra, enquanto mais é este evangelho, enquanto mais, aleluia, é esta mensagem que o Senhor Jesus nos deixou, está na hora, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, de deixarmos, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, de pegar textos bíblicos para se encaixar na nossa vida. Está na hora de nós passarmos a se encaixar dentro das verdades bíblicas, porque se o castigo veio sobre o povo de Israel porque negligenciaram a lei de Deus, o ônus de Deus, a Torá de Deus, enquanto mais é nós, se nós negligenciarmos essa palavra. Está na hora de vivermos. O povo hoje só escuta, mas não aprende. O povo hoje só lê, mas não vive. Está na hora de invertermos este negócio. Está na hora de deixarmos de ser negligentes e passar, aleluia, ser, aleluia, praticantes da palavra de Deus, porque só aqueles que praticam a palavra de Deus está sobre a rocha. Pois a Bíblia diz, aleluia, o Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 7 versículo 24, ele diz, aleluia, aleluia, todo aquele pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25 do capítulo 7 de Mateus diz, porque desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa e a não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Aleluia, o segredo não está em ouvir, o segredo não está em estudar, aleluia, o segredo não está em decorar a palavra, o segredo está em viver a palavra. Está na hora de deixar de ser negligente, está na hora de deixar, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia, a negligência de lado e praticar a palavra de Deus, porque se o, aleluia, a ônus de Deus, a Torá de Deus falada pelos anjos, se permaneceu firme, enquanto mais
é, aleluia, o evangelho anunciado pelo Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deixa de negligenciar a mensagem de Deus e passa, aleluia, a praticá-la para que tu herdes a vida eterna. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, essa foi a reflexão que Deus botou no meu coração. Espero que Deus fale contigo através dessa reflexão bíblica. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém, graças a Deus.